Troca de acusações, xingamentos e até ameaças. Parece trecho de reportagem vindas de página policial, né? Só que eu tô falando do presidente norte-americano Donald Trump e do milionário Elon Musk. Os dois até ficaram amigos durante um tempo, amigos inseparáveis, só que eles acabaram se desentendendo e entrou areia na relação. Aí o problema fica seríssimo, né, Síria? Pois é, o Trump chegou a chamar Musk de louco, pediu a ele que fosse embora porque a relação está desgastada e ainda ameaçou rescindir os contratos que o bilionário sul-americano tem com o governo, né? E aí ele disse, olha, a forma mais fácil de economizar dinheiro em nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é rescindir os subsídios e contratos governamentais de Elon, disse Trump aí por meio de sua rede social. Pois é, Musk, o empresário mais rico do mundo, fez doações milionárias à campanha de Trump e depois atuou como conselheiro de governo na política de corte de gastos públicos. Ontem, Musk acusou Trump de ingratidão em sua rede social X, afirmando que sem seu apoio, Trump teria perdido as eleições. Olha o post tá aí, do Elon Musk na sua própria rede social, que agora é moda. O Trump publica na rede social dele, o Elon Musk publica na rede social dele, ele disse: em vista da declaração do presidente sobre o cancelamento dos meus contratos governamentais, a SpaceX começará a descomissionar a nave espacial que leva suprimento lá, né, para a estação espacial. Isso não vai acontecer, o contrato vai continuar. Vou fazer uma bola de cristal aqui. Isso não vai acontecer. O trabalho do Elon Musk vai continuar com o governo americano, porque ali não tem jeito. Agora está tudo muito atrelado, muito combinado, e para começar tudo de novo, com certeza não seria do zero, e essa coisa tem que continuar funcionando. Pois é, e as trocas de farpas fez com que Musk, dono de empresas como Tesla, Starlink, SpaceX e a rede social X, perdesse, gente, 34 bilhões de dólares da fortuna pessoal, né, avaliada em 380 bilhões de dólares. Isso por causa da queda nas ações, né, da fabricante de carros elétricos, depois que investidores começaram a vender ações da Tesla, né, nas últimas semanas, depois que Musk então passou a criticar um pacote fiscal proposto por Trump. Bom, e para tentar nos ajudar a entender, para a gente entender melhor essa situação entre Donald Trump e Elon Musk, vamos conversar agora com o professor, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC, Lucas Azambuja. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Eu vou começar aqui. Eu fiz uma previsão aqui. Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu estou achando que essa briga toda não tem como. Não tem como os dois terminarem essa relação dessa forma, se acabou e não tem jeito mais, né? Ou não, posso estar enganado. De repente, pode cortar tudo e partir do zero de um lado e de outro. Boa noite, senhor. Boa noite. Obrigado pelo convite. Em certa medida, a sua previsão tá certo, a tendência é essa, as duas figuras têm, digamos assim, laços, né, que, inclusive do ponto de vista até institucional, que não permite um rompimento total e definitivo entre os dois, tá? Ambos teriam muito a perder nesse sentido. E eu acho que agora é uma questão, né, ambos são homens de trajetória de negócio, né, é uma questão aí de negociações, né, para ver uma certa convergência de interesse entre os dois. Agora, professor, quais são as possíveis consequências aí para projetos de defesa nacional e também a economia dos Estados Unidos dessa briga aí entre Trump e Musk? Do ponto de vista de defesa nacional, é onde o Musk leva vantagem, né? Ele mencionou a questão da aeronave Dragon, que é a aeronave que presta serviços para a NASA, né? E sem essa aeronave, a única alternativa é voltar a utilizar a Rússia para o envio, né, de pessoas, cargas por espaço para astronautas na estação espacial, né? Então isso, em razão até do próprio cenário com a Rússia, né, seria muito difícil reverter esse vínculo
da SpaceX com o setor aí de defesa nacional, uma vez que o Trump, ainda no final do seu primeiro mandato, lançou a chamada Força Espacial, né, um ramo das forças militares dedicada ao desenvolvimento das defesas estratégicas no campo da tecnologia espacial. Então, assim, por enquanto, a única empresa que tem viabilidade nesses serviços é a SpaceX. No caso dos carros elétricos, aí já há uma margem de manobra para Trump muito maior, uma vez que esse setor, né, hoje, ele tem outras empresas que poderiam suprir, digamos assim, o que a Tesla faz, né, e, ao mesmo tempo, Donald Trump já sinalizou, né, que carros elétricos não é uma prioridade para serem subsidiados pelo governo americano. Então, a gente tem esse equilíbrio, né, de interesses entre os dois, e por isso que eu acho que vai chegar a uma certa convergência entre eles. Professor, boa noite, Lara aqui de Brasília. Bom, eu tenho uma pergunta bastante direta. Na política, a gente vive relações de ganha-ganha, e foi assim durante a campanha com esse apoio de Elon Musk ao Donald Trump. E agora, nesse momento de rompimento, a gente tem um perde-perde, todo mundo sai perdendo. Mas nesse contexto, quem perde mais? É difícil avaliar, porque, assim, está muito recente o que aconteceu, né? Eu acho que, pela própria posição de presidente dos Estados Unidos, né, Trump tem muito menos a perder com esse rompimento do que o Elon Musk, né? Porque a gama de interesses que um presidente pode atender, né, inclusive de possíveis adversários do meu adversário, né, é muito maior do que Elon Musk teria em termos de atuação, né? A influência de Elon Musk foi importante para a eleição de Donald Trump. Até hoje, o maior doador para o Partido Republicano individual da história foi Elon Musk. Isso também atrai, né, digamos assim, a pressão do partido, né? O partido tem interesse de manter esse doador, né, que é o Elon Musk, cooperando com o partido. Então, Trump também tem que negociar com esse interesse da possível pressão de alguns políticos republicanos de não também agir completamente unilateral, uma vez que se pode perder o apoio de um doador e de um aliado importante. Então, assim, é uma disputa de interesses muito equilibradas, né? E que depende aí do desenrolar, inclusive, de outras partes interessadas, seja do lado do Elon Musk, seja do lado do Donald Trump. Então, é muito difícil prever quem perderia mais nesse rompimento que, pelo andar da carruagem, já tem uma perspectiva de uma certa esfriamento das trocas de farpas por meio das redes sociais. Pois é, né, professor? Porque as trocas de farpas foram muito quentes, né, de ontem para hoje, com o Elon Musk chegando a falar sobre um possível envolvimento do presidente norte-americano em redes de pedofilia. E teve ali um momento em que Elon Musk começa a trabalhar na Casa Branca e passa a ter acesso a todas as centrais de computador. Foi, inclusive, uma das condições que ele impôs para trabalhar junto com o Trump, foi poder coordenar tudo aquilo ali. Nesse momento, uma pessoa como ele, que trabalha com tecnologia, que naturalmente levou parte da equipe dele, o que ele deve ter colhido ali de frutos e provas não deve caber em computadores do mundo inteiro, porque deve ter muita coisa, muita informação, às quais o Elon Musk teve acesso, que a gente não faz a menor ideia, né? A gente vê o que está sendo dito, mas quando um dá um toque de um lado e o outro de outro, a gente consegue compreender que ali houve uma certa, assim, o Musk conseguiu mexer nas gavetas do Trump ali, de uma certa forma, né? Em parte isso é verdade, né? Ou seja, mas a gente tem que considerar que toda autorização de acesso, né, ela passa pelo próprio Donald Trump, né? E então, uma coisa é você ter também o acesso à informação e outra coisa é você ter o registro dessa informação.
a possibilidade de registrar essa informação, né? Isso passa por uma série de filtros, digamos assim, que mesmo que você tenha essas autorizações, né, existe uma dificuldade de você poder utilizar isso como uma espécie de chantagem. E nesse sentido, essa menção do Elon Musk sobre a questão aí da lista, né, daqueles que pegaram o voo com Epstein, que né, é acusado de comandar uma espécie de rede de pedofilia, ele também se expôs a um risco. Por quê? Porque isso abre brecha, e o Donald Trump sabe fazer isso muito bem, para os chamados processos, né, de difamação. Então, assim, se o Donald Trump entra com um processo por difamação com o Elon Musk, e o Elon Musk não tem como respaldar a validade dessas informações, né, ele perde o processo e vai ter que pagar aí, provavelmente uma multa bastante, né, uma indenização bastante significativa para a figura pessoal de Donald Trump, né? Donald Trump, por exemplo, tem um processo aí de difamação contra uma rede de televisão americana, CBS, que está na casa dos valores de bilhão de dólares, né? De bilhões de dólares. Então, esse é um jogo complicado, né? É muito difícil a gente avaliar, porque são informações, né, que as pessoas não têm um controle sozinho sobre elas, sobre a exposição. E, ao mesmo tempo, o próprio diretor do FBI, que está sendo responsável para lançar esses arquivos do caso Epstein para o público, já disse que os arquivos estão sendo preparados para que o público tenha total acesso, meio que desmentindo, então, Elon Musk, que argumentou que esses arquivos não haviam sido liberados totalmente porque o nome de Donald Trump aparecia ali nos diários de viagem do avião privado de Epstein. Então, como eu disse, é um jogo, né, onde cada um está tentando mostrar as suas forças, né, até onde está disposto a ir para obter algum tipo de vantagem em relação aos seus interesses. Agora, professor, ampliando um pouco mais essa situação, né, esse problema aí entre Elon Musk e Donald Trump, como que um conflito dessa medida, né, pode afetar aí relações comerciais, por exemplo, como com a China? Eu acho muito difícil, porque são, digamos assim, são grupos, né, com interesses muito, digamos, separados, né? Então, assim, com relação à China, eu acho que não muda nada, né? Ou seja, é uma questão interna. A China até se beneficia um pouco dessa instabilidade interna para talvez conseguir, digamos assim, se preparar melhor, né, para uma nova rodada agora de negociações que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China, em razão das questões tarifárias, né? Mas eu acho muito difícil, né, de que a China consiga operar, né, isso a seu favor, né? Ou seja, isso é uma política muito bem já definida do governo Trump de entender a China como um adversário global, né, e uma situação que muitos analistas têm chamado de nova Guerra Fria. Tá certo, então. Olha só, a gente tem uma arte sobre essa questão que a gente está falando do Trump. Antes da gente dar tchau, despedir aqui do professor, né, do pacote Trump, de cortes, né? Vou pedir para colocar na tela, então. É muito dinheiro, né? A gente falava agora há pouco dos prejuízos ali do Elon Musk. Olha aí, tá na telinha agora para você os cortes. É da ordem de 3,75 trilhões de dólares, né? O pacote Trump, 1 trilhão de dólares em saúde, 10,9 milhões de pessoas a mais, gente, sem acesso ao benefício. E aí, quando a gente vai falar de despesas, 2,4 trilhões de dólares, viu? Tem 5 trilhões em 10 anos.
Então, são números aí altos e que a gente está falando assim, de como se fosse, né, algo corriqueiro do dia a dia, de R$10, R$30, não são números muito altos, portanto, ligados aí ao pacote Trump.